Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao capítulo 8 de Geometria Analítica ainda, que é sobre complementos sobre o estudo das retas, especificamente com o estudo da distância entre ponto e reta. Bom, vamos iniciar com um exemplo, para que todos já fiquem, aí compreendendo direitinho qual é o nosso objetivo, certo? Então, nosso objetivo nesta aula é encontrar a distância entre um certo ponto que foi dado e uma reta. Então, vai ser necessário a equação desta reta, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos necessitar aqui, do ponto e da equação da reta. Vamos fazer a seguinte análise. O ponto que nos foi dado na questão foi o ponto 1 e 5. E ele nos deu uma equação. Y igual a x menos 2, que representa a reta que ele quer que nós calculemos a distância deste ponto até esta reta. Vamos verificar onde é que esta reta aqui se encontra, de acordo com a equação dela. Observe que o coeficiente angular desta reta é 1, ou seja, o m é 1, portanto, o ângulo que tem coeficiente angular, que tem tangente igual a 1, é o ângulo de 45 graus. Então, eu já sei que esta reta vai fazer com o eixo x um ângulo de 45 graus. Mas agora vamos verificar onde é que essa reta vai passar. Observe que o coeficiente linear dela é o menos 2. Então, ela vai tocar no eixo y, ela vai tocar no menos 2. Então, nós vamos tocá-la aqui embaixo. Tá certo? Ela vai passar por aqui, formando um ângulo de 45 graus. Observe que ela tem uma inclinação positiva, tá certo? Então, ela vai passar nesse sentido aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Ela vai passar aqui, tocando no menos 2, aqui no y. E tem aqui um ângulo de 45 graus. Se é 45 graus, pessoal, nós já sabemos que aqui também, pelos ângulos opostos, pelo vértice, aqui também é 45. Então, neste caso aqui, ela também vai tocar no 2, né? Porque para ser 45 graus, esse tamanho tem que ser igual a esse, tá bom? Então, vamos lá. O que foi pedido na questão? Que nós calculássemos a distância entre esse ponto P e a reta. Nós vamos poder calcular essa distância fazendo uma reta perpendicular à projeção deste ponto P sobre esta reta. Então, nós fazemos um segmento em projeção ortogonal, tá certo? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Se você fosse calcular a distância até este ponto, você teria uma distância entre o ponto e a reta, só que não seria a menor distância. Nós estamos procurando a menor distância. Então, vamos traçar essa projeção ortogonal, que significa a projeção de um ponto sobre a reta, formando aí uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Fizemos a projeção e o ângulo aqui, formado foi de 90 graus. Então, para calcular a distância entre esse ponto e esta reta, nós precisamos de um ponto nesta reta também, para que a gente possa, assim, calcular a distância entre os dois pontos, que foi o conteúdo que nós aprendemos nas primeiras aulas de geometria analítica. Então, vamos verificar aqui que ponto será este.
ele vai ter uma projeção agora, né, sobre o eixo X, que é a coordenada aí do eixo X, certo? Então, ele vai ter um certo X, eu vou chamar esse X de K, e ele vai ter também aí um certo Y, tá bom? Então, dando aí uma arrumadinha no gráfico, né, para ficar bem ok, para vocês entenderem. Nós observamos o seguinte, que esse tamanho daqui para cá é K, ok? Esse tamanho daqui para cá é 2, daqui para cá também é 2. Então, você pode fazer o seguinte, você pode observar que esse tamanho para cá é o mesmo desse tamanho aqui. Então, esse tamanho aqui também é K. Só que esse K, ele é 2 mais 2. Então, já posso descobrir que o K é 4, tá certo? Então, nós temos aqui, né, as coordenadazinhas desse ponto aqui que a gente chamou de projeção ortogonal, que é o P'. Então, este P' é K, né, que a gente já tinha encontrado, que era 4. Então, já podemos colocar o 4. E o Y aqui, né, seria o próprio 2. Olha só onde está, né? O 2. Ou então, o K menos 2. O K era 4, menos 2 é 2. Então, o ponto P' é 4 e 2. Agora, você tem os dois pontos, o ponto P e a projeção sobre a reta. Então, calculando a distância entre esse ponto e esse, nós estamos calculando o ponto, a distância entre o ponto P e a própria reta, tá certo? Então, é só calcular a distância entre P e P' agora. Então, a distância entre P e P' é raiz de x2 menos x1 ao quadrado, 4 menos 1, que dá 3, 3 ao quadrado dá 9, mais y2 menos o y1 ao quadrado. Como está ao quadrado, não precisa a gente se preocupar com a ordem. Posso fazer o maior menos o menor. Então, fica 5 menos 2, que é 3. 3 ao quadrado também dá 9. Ou seja, você tem duas vezes o 9. O 9 tem raiz, então essa raiz sai, né? Então, vai ficar o quê? Que a distância entre P e P', raiz de 9 é 3, sai, e o 2 não tem raiz, permanece dentro da raiz. Então, a distância entre P e P' é 3 raiz de 2. Porém, né, existe uma fórmula, né, que você pode, é um teoremazinho, onde você pode utilizar de forma mais prática, se for dado a equação geral de uma reta e um ponto, equação geral, tá, gente? Aqui nós vimos a equação reduzida e aí a gente fez todo o processo e desenvolveu aqui no gráfico para a gente compreender. Então, existe a fórmulazinha que eu vou apresentar para vocês agora, que você vai poder utilizar a equação geral, né, e o ponto para poder encontrar essa distância entre um ponto e uma reta, tá certo? Então, vai ser dado a equação geral da reta. Que se você não lembrar da fórmula em algum momento, você pode colocá-la na equação também reduzida e fazer esse mesmo procedimento aqui, tá certo? Mas é bem prático lá. Vamos ver lá como funciona. Então, como disse, né? Esse procedimento pode ser generalizado pelo seguinte teorema. A distância entre um ponto P, onde tem um x e o y, certo? Que a gente chama x0 e y0, tanto faz x e y, e uma reta de equação geral, ax mais by mais c igual a 0, todos conhecemos que a equação geral é nesse formato, é dada por
D, que é igual ao módulo, aí você coloca toda a equação geral que foi apresentado na reta, certo? Em cada caso. Esse x0 e o y0 vai ser lá do ponto, tá certo? Então, vai ser a equação geral sobre a raiz de a ao quadrado mais o b ao quadrado. Vamos lá, né? Verificar o que é isso. Esse a é esse e esse b é esse, tá bom? Vamos ao exemplo. Então, antes de partir para o exemplo, nós precisamos entender que esta é uma fórmula onde você vai encontrar de forma mais rápida, né, a distância entre um ponto e uma reta, sem precisar ficar fazendo aquele procedimento que foi explicado anteriormente, tá bom? Porque ali precisa toda uma análise, né? E aqui não, se você tiver a equação geral e o ponto, você já joga aqui dentro desta forma. Vamos aqui ao mesmo exemplo, né, que foi dado no início. O ponto é 1,5 e a equação da reta é y igual a x menos 2. Então, nós precisamos colocar essa equação na forma geral, para a gente poder aplicar lá dentro daquela forma, tá bom? Então, vamos transformar essa equação em equação geral, que vai ficar, como aqui já está positivo, convém que eu leve apenas o y para junto do x. Então, vai ficar x menos y menos 2 igual a zero. Coloquei na forma da equação geral, e aqui eu tenho o ponto. Então, já tenho as duas coisas para que eu coloque lá naquela fórmulazinha. Antes de colocá-la na fórmula, vamos retirar os valores, né? Aqui na equação geral, a gente tem a x mais by mais c igual a zero. Então, o valor do a, aqui neste caso, é o valor que acompanha o x. Então, o a é 1. O b é o valorzinho que acompanha o y. Então, vai ser menos 1, né? O valor do c é menos 2. E aí, nós vamos ter o ponto, né? Esse ponto vai ser o x0 e o y0. Pode ser representado assim, certo? Lá na equaçãozinha onde a gente vai resolver aquela forma. Então, nós já temos esses valores e temos esses valores. Agora, é substituição. Então, vamos à fórmula, né? Lembrando que a distância entre um ponto e uma reta, você pode representar assim ou só por d, tá bom? Vai ser o módulo, isso é porque garante que é distância, tá bom? O módulo da equação geral, né? Assim, ax mais by mais c, né? Assim. E aí, esquece aquele zero, né? Que seria igual a zero. Então, vai ser o x0 e o y0. Significa que esse valor é do ponto que ele me deu, que no caso era 1,5, né? Sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos observar, né, lá, o que nós encontramos. Nós encontramos que o a é 1, o b é menos 1, o c é menos 2, e lá no ponto nós tínhamos o x0, que era 1, e o y0, que era 5. Então, agora nós vamos pegar e substituir aí nesta forma. Vamos verificar. Quem é o a? O a é 1. Então, fica 1 vezes o x0. Quem é o x0? Também é 1. Mais o b que é menos 1, né? Que multiplica o y0. O y0 é
5. Mais o C. Então, o C é menos 2. Ok, colocou lá. E fecha, né? E aí, você vai dividir pela raiz de A ao quadrado. Quem é o A? É 1, né? Logo, é 1 ao quadrado. Mais o B ao quadrado. Quem é o B? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Então, agora é só fazer as multiplicaçõezinhas e as devidas somas. Então, 1 vezes 1 é 1. Mais com menos aqui dá menos. Menos 1 vezes 5, que dá menos 5. E o menos 2, que era do C. Então, agora é só a gente fazer essa operação aqui em cima. Aqui fica menos 7. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Então, aqui no numerador fica módulo de menos 6. Aqui embaixo fica 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, fica 1 mais 1, que é 2. Logo, fica raiz de 2. Porém, nós não podemos, né, deixar raiz no denominador. O que nós precisamos fazer? Racionalizar, né? Agora, qual é o módulo de menos 6? Módulo de menos 6, nós já sabemos que sai sempre positivo, então vai ser 6 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar multiplicando por raiz de 2, que é o denominador aqui. Então, nós vamos ter o quê? 6 vezes raiz de 2, que dá 6 raiz de 2. E a multiplicação de raízes repetidas é o próprio valor que tem dentro, ou seja, 2, né? Ou seja, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, divide 6 por 2, que dá 3. Não, 3 raiz de 2. Que é aí a mesma distância que nós encontramos fazendo todo o procedimento pelo gráfico. A princípio, né, você acha ruim, né, essa questão aqui, mas tudo que você pegar aí o jeito, né, só lembrar que a equação geral que foi dada, se tiver na reduzida, você transforma na geral, traz ela para cá, e aqui embaixo vai ser a raiz desse valor e desse valor somados e elevados ao quadrado. Não é essas coisas de difícil, não, é só praticar um pouquinho, repetir sempre a fórmula que, quando for realizar as atividades, tá bom? Então, vai ficar encaminhada a página 162, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Porém, antes você dê uma olhada aí no exercício resolvido, antes de realizar, tá certo? Bons estudos. Até mais. Um beijo.